talvez na sua Bíblia, Gênesis capítulo 1, verso 26. Vamos lá, a primeira página, a segunda, depende da cada Bíblia, né? Gênesis capítulo 1, a partir do verso 26. Gênesis capítulo 1, nós vamos ler a partir do verso 26 até o verso 21. Tá? Encontraram aí o livro de Gênesis? Tem na Bíblia de vocês? Primeira página. Vamos lá. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus o abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Nós vamos ler só até aqui, tá? Pai querido e santo, quero bem dizer a Ti, meu Deus, pela graça desta noite, pelo Teu mover, ó Deus, neste lugar, pelo mover do Espírito através do louvor. Obrigado, meu Deus, por esse momento de quebrantamento, onde a Tua igreja, meu Deus, experimenta, Pai, tem essa experiência, essa essência, Pai, que deveria fazer parte da nossa vida constantemente. Aliás, um hábito da nossa vida era louvar e adorar a Deus. Mas obrigado, porque o Senhor nos concede estar na Tua casa, e como eu bem falei para o Teu povo, aqui é o melhor lugar, Senhor, com certeza. É lugar de refrigério, é lugar onde realmente o amor do Senhor está aqui, e onde nós recebemos, Pai, esse amor através da vida dos Teus servos, até porque eles são a igreja do Senhor Jesus, quando andamos em unidade. Portanto, pelo poder do Teu Espírito Santo que está nesse lugar, se movendo, falando aos corações, que nos faz derramar as lágrimas, meu Senhor Deus, e bater mais forte o nosso coração, que seja a unção sobre este lugar, da Tua presença, porque só a Tua presença, Espírito Santo de Deus, é que faz a diferença. Nos confronta através da Tua palavra essa noite, traz a nós a existência pelo qual o Senhor nos criou, nos moldou e soprou sobre as nossas narinas um fogo de vida, e hoje nós estamos aqui, Pai, por causa da essência desse amor para com a Tua igreja. Por isso, muito obrigado. Nessa noite, meu Senhor, sejamos impactados, nós saímos daqui transformados, desafiados a uma profunda mudança e transformação de vida. Tudo isso venha a ser feito, ó Deus, para a honra, glória e louvor do Teu nome, pois todas as coisas foram criadas para Ti, Senhor, somente para Ti. Por isso, muito obrigado, nós glorificamos a Ti, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Poder citar, meus amados. Meus amados, essa palavra que o Senhor me deu, ela ficou aqui latente na minha mente, no meu coração, e eu ministrei ontem, na sexta-feira, lá em Fortaleza, fui celebrar um casamento da sobrinha da minha esposa. E, amados, eu vejo que como faz a diferença quando o homem e uma mulher se alinham à vontade de Deus. Diz a palavra de Deus que Ele ordena bem, se é verdade. Porque embora eu não tinha tanta expectativa, mas com certeza, amados, eu fui ali impactado pela presença de Deus naquele lugar. Era um buffet onde muitos fazem aniversário, talvez suposto casamento, que no outro dia já se separa. Mas louvado seja Deus, amigo, que ali estava naquele lugar. Tinha homens e mulheres de Deus, tinha pessoas ímpias, tinha pessoas que não eram crentes, cristãos, não sei, de outras religiões, católicos, mas não importa, Deus ama todos. Aliás, eu quero dizer uma coisa para você. Não tem nada que você possa fazer para Deus para adquirir o amor dele. Porque eu quero dizer para você, não importa o que você, não importa o que você faz, não importa o que você pensa, Deus te ama. Deus te ama. Sabia disso? Não importa. Muitas vezes as pessoas pensam e condenam porque está no pecado, porque está nisso, que decidiu essa vida, mas não importa. Deus te ama. O amor dele é incondicional, você entende isso? E aqui naquele momento foi ministrado a palavra de Deus, exatamente esse texto, só que eu citei só o texto 27,
onde diz que criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus criou homem e mulher. E ali eu ministrei aqui no casal de jovem, e eu fiquei muito feliz, tá? Porque aquele casal de jovens esteve lá na minha casa, que é a sobrinha da Denise. Eles estavam lá, era apenas só namorar. Mas você sabe, a vida de namorado hoje, né? As pessoas se relacionam intimamente. Só que lá em casa, como eles já sabem, o negócio é diferente. Lá fora, eles podem ter a vida deles. Lá em casa é diferente, né? E eu até brinquei, porque quando foi eu à noite, eu na casa tem 2 quartos, meu esposo, o outro fica para as pessoas que vêm. E aí eu já tinha preparado o quarto lá e tal. Aí quando eu olhei, já tinha preparado lá, tinha a cama, não tem 2 camas, porque é pequeno, tem uma rede, eu tenho um quarto, como é que é essa rede? Não é para nós ali, para nós, não, aqui não se conjuga esse verbo. Essa conjugação desse verbo só tem direito aqui quem bota uma aliança no dedo. Como vocês não botaram ainda, então não tem direito dessa conjugação do verbo. Pode ser só para mim ou para ele. Tá? Ah, tio, não sei o que. Desce. Aqui é assim. Meu filho, a minha casa é a casa de bênção. Tá? Quem habita lá é o Espírito Santo. Eu vivo lá de acordo com a palavra de Deus, meu filho. A sua casa é lugar de bênção. É lugar da presença de Deus, não sei. É para se crer dessa forma. Portanto, lá está estabelecido tudo aquilo que agrada a Deus. Não, negativo. Eles dormem na sala, se bem que tem um ar-condicionado que é lá fora, na área. Você decide o lado que quer. Você lado do corredor que é mais frio. Aí você bota a cabeça para cá, é mais quente. Você decide. O ar-condicionado, a temperatura, o frio à noite, aqui é maravilhoso. Você nem ventilador. Mas eu fiquei muito feliz porque eu aproveitei. Quando eu estava lá, eu ministrando ali a palavra. E eu vi aqui hoje, o esposo dela, ficava bem quebrantado. Eu falando e os olhos dele cheios de lágrimas. Eu disse até para minha esposa, falando, bem quebrantadinho, bem fácil de poder. E ontem, sexta, quer dizer, lá no casamento, ele falou, lá diante das pessoas, agradecendo a semente que foi plantada no coração deles. Amados, eu quero que você saiba de uma coisa: a palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus tem poder. Fale. O apóstolo Paulo fala a tempo e a fora de tempo. Ou seja, quer a pessoa que quer ou não quer ouvir, você fale. Não fique com vergonha, não. Não perca a oportunidade. Lá na frente você vai ver a semente que você plantou sendo tratada. E sexta-feira eu vi a semente plantada. Através de um relacionamento, de uma aliança. Eles foram para a igreja. Chegaram na igreja, precisam ser batizados. Foram para o cartório, eu fui para o cartório também com eles. Foram casar no cartório e agora fizeram a cerimônia de casamento. Celebração diante de Deus. Por quê? Porque foram para a igreja. Se encontraram, se bateram com a realidade, os olhos foram abertos e viram que precisavam estar alinhados com a vontade de Deus. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus criou, homem e mulher criou. E aí, amados, eu trago aqui a existência de toda a criação. No verso 1 do capítulo 1 diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. Não existia céu e terra. Deus criou o céu e a terra. Você entende isso? Quem crê que Deus criou o céu e a terra? Mas o que é que a ciência diz? O que é que os professores que não são, que dizem ateu ou não são cristãos dizem? Que a terra foi criada, os cientistas disseram que foi através de um tal de um Big Bang, uma explosão. E quem foi que viu essa explosão? Como é que ele disse que foi criada uma explosão? E quem foi que testemunhou? Nem conte a pessoa, porque pelo menos aqui diz que no princípio Deus criou céus e terra. E quem foi que disse isso aqui? Moisés. Quando foi que Moisés disse? Eu quero que você saiba, amados, que toda a Bíblia não foi escrita datadamente, exatamente no momento que aquele povo estava vivendo. Diz aqui os estudiosos, os teólogos, tá? Que o levantamento que foi feito é que Moisés escreveu o Pentateuco, tá? Justamente, aliás, Deuteronômio, depois da saída, né? Pelo menos os 4 primeiros livros, tá? Foi escrito no deserto, entre 1446 a 1406, tá? Revelação de Deus. Moisés recebeu a revelação de Deus, tá? Porque ele não estava aqui para ver isso, tá? E para que teve essa revelação de Deus? Justamente, amados, para ensinar ao povo, aquele povo que Deus tirou do deserto, a ensinar aquela geração que houve um princípio da criação, que houve um princípio pelo qual Deus criou todas essas coisas. E por que Deus criou todas essas coisas?
No princípio Deus criou os céus e a terra, e era a terra sem forma e vazia. Depois que Deus criou o céu e a terra, tá? E ainda estava tudo ainda muito confuso. Deus disse, agora eu vou organizar tudo isso aqui. E ele começou a separar águas de cima, águas de baixo, e água de cima, o céu de cima criou o céu. E depois só tinha água embaixo. Ele ordenou agora que existisse a terra, e a terra fizesse diferenciação e separação entre a terra e o mar, e assim se fez. Então, Deus foi criando todas essas coisas, tá? E depois da criação da terra, Deus cria a luz, lógico. E ele viu que a luz era boa, porque só existia as trevas. Tá? Depois das trevas, da luz, o Senhor criou todos os luminares, o sol, as estrelas. Depois veio os animais, as aves do céu, os peixes. Primeiramente veio as árvores frutíferas e tudo de bom e tudo melhor. Depois veio as árvores, os peixes. E depois, já no último dia, Deus criou os animais. Eu fico imaginando, amados, Moisés presenciando tudo isso, porque ele foi através de uma missão. E diz, amados, que os animais, Deus disse, haja os animais saíram da terra, e os animais saíram da terra. Que coisa linda, que coisa maravilhosa, amados, que só um Deus Todo-Poderoso poderia fazer tal feito. A terra, no nosso contexto cristão, ela é o referencial de todas as coisas. Lógico que no contexto da ciência, né, tá certo? A Terra é mais um dos planetas de mais pequeno, né, que gira em torno, tá certo? Do Sol, né, tá certo? Quem estuda entende muito bem isso, mas para nós, amados, entendemos que a Terra é o referencial para tudo que mais existe. Até porque foi o único planeta que foi detalhadamente escrito e colocado no livro. Foi a Terra. Amém? Deus cria todos os animais. Animais selvagens, animais domésticos, faz toda a separação desses animais. Ele cria todos os animais segundo a sua semelhança, ou segundo a sua espécie, tá certo? Os animais ele cria segundo a sua espécie. E depois de toda a criação, amados, Deus resolve criar o homem. Só que todas essas coisas Deus criou por meio da sua palavra. Mas na hora dele criar o homem, amados, ele fez questão de moldar esse homem. Ele fez questão de que esse homem viesse à existência através do trabalho das suas mãos. Então Deus pega o pó da terra, aquele barro, e faz ali um molde, tá? Um molde de um homem. E só aquele molde, amado, não resolve para mim de nada. Por isso, amados, que imagem de escultura não serve para nada. As pessoas colocam sua fé, mas é uma tal coisa morta, porque não tem vida. Se Deus só fizesse um homem e botasse lá, tá aqui eu fiz um homem, e botasse lá na estante dele, para que servia este homem? Para nada. Somente para Deus olhar e dizer assim, eu fiz esse homem. Eu fiz esse homem, está lá. Essa imaginha foi a fiz. Mas não serve para nada. A não ser, amados, para a única, exclusivamente minha criação, eu achava bonito porque criei. Mas Deus, amados, pegou este homem que ele criou do pó da terra. Ele moldou e soprou nas suas narinas um fogo de vida e ele passou também a ter existência. Deus proporcionou ao homem, amados, todas as coisas, criou todas as coisas, para que só depois ele viesse colocar o homem. Ele plantou o jardim do Éden. E imagine como deveria ser lindo e maravilhoso aquele lugar. Colocou o homem lá. E aí, amados, o homem estava lá, viu todos os animais que Deus tinha criado. Deus disse, Adão, vem cá. Agora eu quero que, vou chamar aqui todos os animais em sua presença e vai colocar o nome de todos esses animais. Por isso, amados, que eu creio que depois que o Senhor me converteu e a fé nasceu no meu coração, e eu li a Bíblia, agora, amados, eu creio que o homem não nasceu burro. Eu não creio no homem paleolítico. Eu não creio no homem da idade das cavernas, burro, que não sabia fazer nada, mal acendeu um fogo, assim queimando no fogo, homem que andava com um pedaço de osso, batendo tudo que era toda coisa. Não. Eu não creio nesse período em que o homem veio à existência dessa forma. Porque Deus trouxe todos os animais para a presença de Adão, e o nome que ele colocasse, o nome assim seria, e até hoje os nomes dos animais, só porque Adão colocou o nome deles. Por isso, amados, eu creio na existência de um homem, uma completa inteligência. Mas diz os estudiosos que a gente não usa nem 10% daquilo que Deus nos capacitou. Alguns se destacam, né? Certo? Então, amados, Deus planta esse jardim, tudo do bom e do melhor. E aí Adão já tinha colocado o nome em todos esses animais. E aí Adão olhava e via os animais se relacionando lá, os animais uns com os outros.
e ele olhava e não achava nenhum deles que pudesse corresponder a ele, ou pelo menos igual. Ele olhava para aquela macaca, não dá certo, não rola química com esse animal aí, né? Já pensou um se relacionando com a macaca? Chegando aí, amor, esse cacho de banana que eu trouxe para você, né? Tá horrível o negócio desse, com certeza, tá? Adão, na sua inteligência, com certeza, olhou para todos esses animais e ficou ali, rapaz, um desse dá para corresponder para mim. E aí, amados, Deus vem agora e faz uma declaração em Gênesis 2, 18, ele diz: não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. Mas Deus estava com o homem. Mas o homem aqui, amados, era um homem, além de ser questão da espiritualidade, no que eu digo respeito à pureza, mas é um homem de carne e osso. E aí, amados, Deus decide criar a mulher. Deus pega, amado, e faz Adão cair em profundo sono. Foi a primeira cirurgia, tá? Onde que a anestesia foi através de um sono profundo. Eu acredito que tem pessoas que têm um sono tão profundo, amado, tão profundo, que um dia desse eu vi um vídeo e que o rapaz, a casa tinha um primeiro andar, e ele estava dormindo, e eu não sei o que foi, que aquela laje era de gesso, caiu, tá? Não, ele que caiu em cima da laje. Então ele estava dormindo, a laje caiu, e aqui embaixo tinha a mesa da sala de jantar. Veio o colchão, porque ele estava dormindo no chão, ele botou o colchão dele no chão, estava no chão. O colchão caiu, bateu em cima da mesa, poeira para todo canto. Ele olhou assim, pegou o lençol e se ajeitou lá. Continuou dormindo. Vocês acreditam nisso? Poeira mais medonha do mundo. O homem caiu em cima da... Ainda bem que a mesa era boa, forte, e não arrebentou a mesa da sala de jantar. Mas ele caiu, o colchão põe um... Só veio aqui, balançou, olhou assim, pegou o lençol, se ajeitou e se enrolou, o poeira todo sujo. Rapaz, eu já vi com um som pesado, mas esse bateu o recorde. Tá? Então, amados, Deus usou exatamente o sono do homem, e Adão caiu em profundo sono, e ele tirou a costela de Adão, e dali ele fez a mulher. Quando Adão se acorda, amado, ele toma um susto medonho, com certeza. E quando ele olha, e vê aquela perfeição, aquela coisa mais linda do mundo ao lado dele, ele dá um grito, com certeza, de felicidade, que eu também daria. Depois daquele medo que ele passou, meu Deus, será que eu vou ter que escolher um desses bichos aí para me relacionar? Né? Depois daquele tempo que ele passou ali com aqueles animais, encontra algo altamente diferente daqueles animais, e lindo e agradável, maravilhoso. Mas de toda essa criação, de todo esse feito de Deus, amados, eu quero dizer para vocês uma coisa: que como é que pode de um ser tão lindo, tão perfeito, tão maravilhoso, amados, sair da costela de um Adão, alguém totalmente diferente? Ainda estou para saber, né? Mas foi Deus que fez, certo? Assim seja, tá? Mas, amados, é exatamente isso que eu quero tratar com vocês esta noite. Porque, amados, há uma pergunta, há um ponto de interrogação enorme que eu quero até fazer para vocês essa noite. Qual é a sua identidade? De onde você veio? Quem lhe criou? Quem veio você nascer? Porque, amados, eu vejo as pessoas estão em certas determinadas seitas ou algumas religiões em que elas se identificam e elas se moldam a essa religião ou essas seitas. Elas morrem por causa dessa religião, dessa seita. Elas mudam totalmente de vida. Elas abandonam tudo por causa dessa religião e dessa seita. Mas eu não vejo os cristãos fazer isso. Eu não vejo os cristãos abandonar tudo. Eu não vejo os cristãos mudar de vida. Portanto, amados, eu só posso ter uma resposta para isso. Falta uma identidade. Falta uma razão pela qual, amados, nós nascemos, nós fomos criados, nós viemos à existência. E é isso que faz toda a diferença. Porque essas religiões, essas seitas, amados, elas colocam, elas incutem na cabeça da pessoa que ela é aquilo e aquilo será. E elas são. Nós temos um referencial da palavra de Deus, exatamente, amados, como uma forma de
de prática, de fé, para que nós sejamos transformados e venhamos andar alinhados, amados, exatamente aquilo que está estabelecido aqui, pelo aquele que nos criou, de toda a humanidade, amado, de tudo aquilo que Deus criou. Deus criou o homem e diz aqui que foi a sua imagem e a sua semelhança. Isso é forte. Os animais não foram criados à imagem e semelhança de Deus, mas o homem foi. Isso faz toda a diferença. Isso é motivo, amado, de nos alegrarmos e saber que nós temos a origem, a nossa origem vem de Deus. Ele não fez um ser totalmente desconforme. Ele não fez um ser, amados, que não tem sentimento, que não tem cor, que não tem pensamento. Não. Ele criou a sua imagem e a sua semelhança. Essa imagem e semelhança, amados, não é fisicamente. Até porque Deus é espírito, certo? Mas essa imagem e semelhança, amados, vem exatamente das virtudes, do caráter de Deus, daquilo que Deus é. Não na sua totalidade, porque Deus é Deus. Mas algumas coisas, amados, nós recebemos de Deus. Nós não somos oniscientes, nós não somos onipotentes, nós não somos onipresentes, porque isso é atributo somente de Deus. Mas outros atributos Deus nos concedeu. Deus é amor, Ele nos concedeu amor. Deus, Ele é eterno, a eternidade vem dele. Nós somos eternos? Não. Deus nos concedeu a eternidade. O homem foi criado com características mais morais e espirituais, que refletem o caráter e o ser de Deus. Deus é verdadeiro? Você também recebeu esse caráter. Verdade, amor, dignidade. Certo? O ser humano, amados, é pessoal, é consciente, ele é criativo e ele usa uma linguagem como de Deus. Nenhum animal, amados, por mais que ele possa expressar palavras, papagaios, e tem certos periquitos que falam também, mas eles imitam a voz. Mas nós não imitamos. Deus nos deu a capacidade de falar. E essa capacidade de falar foi exatamente, amados, proporcionada para nós, para que a gente viesse ter um relacionamento com Deus, que você viesse a falar com Ele. Os animais não falam com Deus. Os papagaios aí, eles imitam, tá? Eles imitam o som. Eles estão ali para imitar o som. Então, que eles peçam na vontade dele. De toda a criação, o homem é o único de falar, tá certo? E se comunicar com Deus. Você sabia disso? É o único. Sabe por quê? Porque você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Não somos iguais a Deus. Aliás, amados, foi essa exatamente a estratégia que Satanás usou para introduzir o pecado na vida do homem. Para destruir, amados, aquilo que Deus construiu. Aquela imagem e semelhança. Foi exatamente isso. Quando Satanás ali, na forma de uma cobra, foi conversando ali com Eva. E Eva disse, olha, Deus disse que não era para a gente comer de todos os frutos, menos dessa árvore aqui. Aí Satanás, não é bem assim. Não é bem assim. Ou seja, você não está entendendo o que ele diz. Não é bem assim. Porque ele sabe que no dia que vocês comerem aqui desse fruto, vocês serão igual a Deus. E abriu seus olhos e deram para onde? Exatamente para esse propósito, de tentar ser igual a Deus. Nós não podemos ser igual a Deus, mas nós somos filhos de Deus. Ele fez você imagem e semelhança de Deus. Sabe o que é que acontece quando a gente não tem essa identidade formada? Você não aceita quem é. E você busca mudanças. Você busca transformações, muitas vezes tão radical, amados, que você vira exatamente tudo o contrário daquilo que Deus criou. Quando o ser humano, amados, e Satanás faz isso, ele trouxe a deformação, os mutantes. Você não já viu, não? Aquelas pessoas que eles vão fazer cirurgias, tem que cola a moça, corta o nariz, ou não sei o que, tira aqui, bota chifre, vai toda aquela coisa. Sabe por quê, amados? Porque eles não têm essa convicção, eles não têm essa essência de que eles foram criados à imagem e semelhança de Deus.
Aí o que acontece? Eles procuram mais adquirir uma outra imagem. Uma imagem, amados, que possa se identificar. E você, amados, criar uma imagem. Se identificar de um animal, você está indo totalmente contrário àquilo que é a criação de Deus. Teve um homem que gastou não sei quantos R$1.000 numa roupa de cachorro. E ele se vestiu e ele agora é cachorro. Passa a viver. Não vê nas patas, andando de 4 pés na rua, botou uma mulher lá para botar a coleira nele, dentro de casa ele tem uma casinha de cachorro. Sabe por quê? Porque ele não tem essa identidade formada no seu coração. Aí Satanás chega e diz assim: qual é o cachorro? Não pode ser um cachorro, pode ser um macaco, pode ser uma onça. Deus fez os animais através da sua palavra, mas o homem não. Ele moldou, sabe o que é moldar? É fazer, amados, conforme a sua vontade. Quando diz que Deus pegou ali, ele tomou posse daquilo que ele fez, e ele fez exatamente de acordo com a sua vontade. E a vontade dele era fazer o homem igual a ele. Igual que eu digo, na imagem e semelhança, não igual à sua deidade. E as pessoas vivem hoje se mutilando, tentando se transformar em alguém que não são. Por quê? Porque não tem convicção dessa identidade, amado. Aqui a palavra de Deus diz: o homem, olha, preste bem atenção. Os animais todos ele criou, ele disse, e Deus disse: haja luz, e haja animais selvagens, e haja ave sobre o céu. Mas, amados, quando foi para criar o homem, Deus diz, verso 26 diz: façamos, plural. Houve aqui uma concordância, amados. No reino celestial houve uma concordância daqueles que administravam, amados, o reino celestial. Houve uma concordância de Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Vamos fazer um homem nossa imagem e semelhança? Todos eles dizem: vamos. Concordamos. Você entende isso? Quem você é? Houve uma concordância no reino espiritual, amados, de Deus, do Criador do céu e da terra, para que você fosse feito à imagem e semelhança dele. Que coisa muito maravilhosa. Isso era para ser motivo, amados, na sua vida, jamais querer se identificar com coisa que você não é. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Verso 27. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Amados, o fato de sermos imagem e semelhança de Deus não significa que nós somos igual a Deus, como eu falei. Que temos características que refletem a Deus. Mas qual é o objetivo de Deus criar o homem à sua semelhança? Primeiro, amados, ele queria um representante aqui na terra. Por isso que ele diz: dominem, porque este poder vem de Deus. Ele diz: dominem, né? Logo aqui antes da criação ele disse: olha, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Antes de criar o homem, ele disse: pois eles vão dominar. Domine ele. Ele queria também, amados, que o homem tivesse uma comunhão com ele. Por isso ele capacitou você de falar, de se expressar, de ter sentimento, de ter um coração, justamente para isso, porque ele esperava essa expressão de você, porque ele queria que você expressasse essa gratidão, esse louvor e adoração a ele. Ele criou como instrumento de adoração, macho e fêmea. Aqui, amados, no original, que é a tradução do grego, tá? Mas no hebraico, Deus criou o homem à sua imagem de Deus criou, macho e fêmea. O original é macho e fêmea, grego, amados, é homem e mulher. Ele não criou só o homem, ele não criou só a mulher, mas ele criou o homem e a mulher. Qual é o propósito? Para que eles se reproduzissem e produzisse um povo que viesse adorar ele, para que se multiplicasse, amados, esse instrumento de adoração, a imagem e semelhança dele. É através do homem e da mulher. Aí o que é que o mundo faz? Traz uma confusão. As pessoas vão aí, já não sei o que é que eu sou ainda. O homem e a mulher, amados, eles são iguais. Sabia disso? Homem e mulher, eles são iguais diante de Deus. Nós somos iguais diante de Deus. Homem e mulher, nós somos iguais diante de Deus. Mas nós somos distintos biologicamente, sabia disso? E é exatamente essa estrutura biológica é que nos faz diferença de homem e mulher. Portanto, não temos como escolher. Mas aí o que Satanás faz? Tu pode escolher.
crianças hoje nascem com essa mentalidade, estão sendo ensinadas nas escolas, né? Está aí, leis sobre leis, emendas sobre emendas aí, justamente para liberar esse tipo de ensinamento. Que é esse ensinamento? É contrário àquilo que Deus estabeleceu. É trazer uma desordem, onde Deus criou uma ordem. Deus fez tudo corretamente, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, no sexto dia, Deus criou o homem. Aí Satanás traz uma desordem, e aí ele coloca na mente das pessoas, e principalmente jovens e crianças, adolescentes, estão sendo bombardeados, amados. E aí é a confusão. Não sei, não vou saber se eu sou homem ou sou mulher. Não existe isso. Nós somos seres biológicos, somos diferenciados exatamente por isso, biologicamente. Nós somos iguais diante de Deus, mas a nossa estrutura é diferente. Quando ele diz que eles se reproduzam, porque cada um tem uma parcela. O homem tem um sêmen, o espermatozoide, a mulher tem um óvulo, tem um útero para que seja gerado esse ser, a imagem e semelhança de Deus. Então não dá para o homem dizer que eu sou mulher, se eu não tenho útero, eu não tenho óvulo, por mais que coloque e faça. Não sei que se espreme por aí, faça uma cirurgia para o que consiga, mas está aí para nascer isso. E a mulher da mesma forma, ela não tem espermatozoide, ela não tem o órgão que faz justamente ter essa fonte de vida, que junto com a outra fonte de vida da mulher vai gerar um ser exatamente a imagem e semelhança de Deus. Ele vai nascer ou homem ou mulher biologicamente. Mas estou colocando na mente das pessoas essa confusão, aí a desgraça está aí. E qual é o propósito? É anular a criação, é anular a ordem que Deus diz: reproduzam, se multipliquem. Vocês veem aí um leão confuso? Eu acho que eu sou um leão. Uau! Um leão dizendo: eu sou o leão. Oh. Não, os animais não têm essa confusão. Eles sabem muito bem o propósito da criação: macho e fêmea. Mas Satanás trouxe exatamente para o homem. Por quê? Porque os animais não são imagem e semelhança de Deus, eles são criação de Deus, mas o homem não. E ele sabe que fazendo isso vai justamente ir na contramão daquilo que Deus estabeleceu. Resultado: maldição. Aí a prova é tanto que estão estudando aí para fazer o ser humano sem precisar do útero. Estão tentando fazer fora, tem aqueles filmes, né, que eles fazem, né, toda aquela mentalidade que eles têm, olhando para o futuro, gerar criança, gerar homem. Sabe por quê? Porque Satanás está anulando. Né? Como é que vai se reproduzir os homens? Se o homem diz que é mulher, a mulher diz que é homem, como é que se reproduz dessa forma? Aí vamos inventar a gente, vamos fazer. Já tem a questão do bebê de proveta, mas de certa forma, uma inseminação artificial, mas vai usar aquilo que Deus criou, o órgão feminino e o órgão masculino. O relacionamento do homem e mulher, amados, ele expressa uma relação entre a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Portanto, casal, homem e mulher, eles devem se relacionar conforme a criação de Deus. Aí hoje, a verdadeira inferno de casa, gato, cachorro. Jesus disse que vem buscar a noiva dele. Que é isso? Relacionamento com a igreja. Amados, e como aqui dá? Se na sua casa você não se relaciona com o seu esposo consigo, ele diz: não, eu tenho problema com Deus, me relaciono com Deus, mas deixa que eu leio dentro de mim. Só estou aqui porque diz que o casamento é eterno, até porque a morte, né, separa, quem sabe, né? Infelizmente, amados, é outra situação que nós encontramos dentro de casa. Não há um relacionamento, porque Satanás quebrou esse relacionamento. Não há intimidade, não há comunhão. Isso expressa o nosso relacionamento com Deus. Homem e mulher, amados, foram criados imagem e semelhança de Deus. Portanto, essa imagem e semelhança é para prevalecer dentro de casa. E os filhos presenciam isso. Deus criou o homem para que eles pudessem se multiplicar e criar um povo, amados, para a sua glória.
propósito, é multiplicação, é o que a gente está vendo. Tem país aí, mas que está envelhecendo. Japão está envelhecendo. A taxa de natalidade está caindo, a taxa de natalidade. Porque o homem com o homem não se reproduz. Mulher com mulher também não. Aí qual é a solução? Vamos adotar uma criança? Sim, mas não se reproduzir. Porque nós adotamos uma criança já existente. Ela não trouxe à existência um novo ser, a imagem e semelhança de Deus. E é esse o propósito. E o que é que está acontecendo? A taxa de natalidade caindo, o país envelhecendo, daqui a pouco, amado, cadê o país? Morreu. Tem mais gente lá. As pessoas que têm estão aí acometidas por depressão. Até preguei domingo passado sobre exatamente a atitude de Elias. E é só o que eu vejo hoje: pessoas dentro do quarto, que não sai mais, a sociedade mal para comer, porque vive agora dentro do quarto, ela se anulou, não tem mais relacionamento com a sociedade, não tem relacionamento com outro ser semelhante, que é o homem ou a mulher, se anulou dentro de casa. Está assim, ó. Se for fazer aí uma estatística de quantas pessoas tem, amados, dizem que lá no Japão é 15 milhões, ou 15% da população, é gente por causa dela. Mas eu quero que você saiba, amados, e hoje saia daqui com essa convicção, porque eu vejo as pessoas sem identidade. Porque quando, a partir do momento que você tiver essa convicção no coração de que você é a imagem e semelhança de Deus, se valorize. Não seja, amado, aquilo que as pessoas dizem que você é, ou que elas querem que você seja. Seja você a imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança de Deus, Deus o criou assim. E vai ser assim até a volta de Jesus. As pessoas vivem, quando não tem identidade, quando não tem convicção, vai ser, sabe o quê? O que os outros estão dizendo. Quando chega aí, né? Mas tu tem jeito para isso, não parece isso. Aí você vem na sua cabeça e aceita. Por quê? Porque não tem uma identidade. Porque na hora que chegar a mais e disser que você parece ser quem? Você parece quem tal? Você diz, ó, está aqui a minha identidade. Sou a imagem e semelhança do meu Deus, do meu Criador. Aí você, amado, você bate e volta. Mas é só o que eu estou vendo hoje, essa influência na nossa sociedade, nos jovens, crianças e adolescentes. Já tem político aí fazendo campanha. Campanha para onde? Para os jovens e as crianças, adolescentes. Por quê? Porque eles sabem exatamente quem é esse povo. Certo? Mas eu quero que você saia daqui essa noite, amados, com essa convicção do seu coração. Porque é tanta gente angustiada, depressiva. Ah, porque eu me acho feio. Ah, porque é isso. Ah, porque o meu cabelo é grande. Ah, porque o meu cabelo é pequeno. Ah, porque o meu cabelo é cacheado. O outro é porque é liso. Ah, um é porque é branco, o outro é porque é preto. Um é porque é alto, um é porque é baixo. Não importa. Não importa, amados. Amados, eu não tenho nível de alto, baixa estima. Eu sou a coisa mais linda de Jesus. Pode achar o que quiser, pode dizer o que quiser. Também que a mulher diz. Certamente não tem problema. Mas depois eu descobri que Deus me criou e que eu sou a imagem e semelhança dele, amado, minha vida mudou. Mudou. Eu não tenho mais angústia, não tenho mais depressão. Antes eu ia para a bebida, ia para o lazer, para o futebol, para tentar esquecer, amados, quem eu era, que eu achava que era, quem dizia que eu era. É assim que muitos fazem. Tem pessoas aqui que estão assim. Faz isso para tentar esquecer, foge do espelho. Hoje eu não preciso, porque eu sei que eu sou limpo, cabelo não tem, roupado não tem, então me arrumo, vamos embora. Mas você valorize, não deixe tocar nos ouvidos, amados, aquilo que Deus não quer que entre na sua mente. Diga para você, eu sou lindo, eu sou lindo. Eu sou criação de Deus. Eu sou imagem e semelhança de Deus, amado. E aí, sabe o que é que as pessoas hoje? Rapaz, é buscando transformação. Sabe quem é que está riquíssimo com isso? Os salões. Meu amigo. O negócio de uma escova no seu. Aí inventa todo tipo de nome. Até as escovas, mano, estão mais inteligentes que os homens. Quem dizer escova inteligente. E os homens burramente caem nessa história. Aí vai para uma escova caro para esticar não sei o que lá em Fortaleza. Não, aqui vai ser mandar R$600. Tem um defeito, metade do salário mínimo. Mas estão fazendo, às vezes nem pode. Faz o emprestado, vai lá no crédito amigo. Mas faz, para sair de lá se achando aquilo que não é. Eu vejo as fotos e digo, meu Deus, quem é? Você é minha mulher. Rapaz, você vive com aparência daquilo que você não é. Eu não estou dizendo aqui que você se cuidar, ficar bonito, de jeito nenhum. Mas aquilo que está no seu coração.
para o seu desespero. Aquelas pessoas, quantas pessoas já morreram? Porque não se aceitam. De uma jovem de 29, 26 anos, a família estava arrasada. Jovem tão linda, mostrou lá, ela, na matéria lá, acho que ela estava de biquíni, coisa assim, porque achava que não sei o que aqui, estava desconforme, então foi fazer aquela tal de urina, morreu. A mais da família desolada. Uma jovem, vai para a faculdade, já posso se formar. Por quê? Porque não se aceitava. Um detalhe, isso daí, desse tamanho. Eu digo, meu Deus, o que é que essa mulher tinha? Mas ela acha assim. É você se olhar e diz, mas o Satanás não dá ponto sem nó. Quando você se olha no espelho, ele diz, isso aqui tá horrível. Tem que mudar isso aqui. Arranca, bota. É botox, é não sei o quê. É silicone. É todo o troço do mundo. As pessoas não se aceitam mais. E para você ver que a neura é tão grande, tão louca. As pessoas homossexuais mais injetam, não tem dinheiro. Porque esses procedimentos são caros, aí pega silicone industrial e coloca no corpo. Eu vi um corpo todo destruído, porque fui colocar para crescer o seio, colocou silicone industrial, me escorroeu tudo, porque tal, acabou o rosto. Aquele rapaz, quem não sei o quê, que queria se parecer com o outro da Barbie, que a Barbie tem lá, não é o Barbie. E rapaz, o rapaz fez um monte de cirurgia para tentar ser aquilo que ele não é. Resultado, amado, morreu. Mas tão jovem, tão bonito. Se aceite. Não estou dizendo para você ser descuidado, descabelado. Não, se cuidar, deve, com certeza. Deus não está aqui na porta de Deus. Vamos dizer o quê? A igreja dos trogloditas? Não, você vai ficar com medo. Mas você viver por causa disso, viver traumatizado, angustiado, depressivo, ir atrás de arranjar algum recurso para tentar mudar aquilo que você não é, mas para acrescentar, faça isso não. Criou Deus a sua imagem, o homem a sua imagem. A imagem de Deus criou homem, mulher, macho e fêmea. Guarde isso no seu coração. Eu espero que Deus tenha falado com você essa noite. Porque aqui, Deus não falou para acaso. Ele está falando para a pessoa exatamente que não se aceita. Deus está dizendo para você hoje, você é lindo, você é linda. Não precisa nem dizer para mim que eu já sei. Vamos ver se eu sou. E pronto, acabou, não adianta. Não tem que possa arrancar isso de mim. Sabe por quê? Porque está aqui, ó, está escrito. Satanás chega aqui, está careca, está ficando velho, está escrito, fico demais, eu sou lindo, joia rara do Senhor. Use a palavra de Deus, está escrito. Não diga nem que o pastor disse, está escrito. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar.